A concentração de renda brasileira supera qualquer outro país com índices disponíveis. Esses índices ultrapassam os limites considerados toleráveis para sociedades democráticas, segundo Piketty, relatório da ONU de 2016. E aí pessoal, mais um vídeo então no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre concentração de renda, um assunto muito importante e que parece que está em voga, né? A ONG britânica Oxfam publicou então um artigo dizendo que a concentração de renda aumentou nos últimos tempos. Então, a despeito de qualquer coisa que a gente pensava sobre o capitalismo, sobre o modelo de produção, a renda aumentou. Para a gente não ficar muito tempo nesse assunto, eu vou deixar no vídeo aqui vários links com essas reportagens. Mas, resumidamente, é o seguinte. Entre 1988 e 2011, os rendimentos dos 10% mais pobres aumentaram em média apenas $65, enquanto os rendimentos dos 10% mais ricos cresceram uma média de $11.800, ou seja, 182 vezes mais. Para a gente apreciar esses dados, a gente precisa tentar entender eles por dentro do capitalismo, porque senão a gente não consegue fazer nenhuma racionária, né? O que acontece é que a acumulação de capital ela é necessária para o capitalismo. Ela é um fator sine qua non, né? Se não houver acumulação, não existe capitalismo. O que os relatórios apontam, tanto a ONU quanto essa ONG britânica, é que essa concentração está muito exacerbada. Inclusive os capitalistas, né, as pessoas que creem no mercado e que o mercado consegue jogar com capital, acreditam que isso não é bom quando se concentra tanta renda. O Stiglitz, por exemplo, norte-americano, e o Piketty, como citado na introdução, são dessa escola, vamos chamar assim. Porque isso interfere na dinâmica da oferta e da demanda. Então, além do problema moral que os relatórios apontam, tem um de natureza econômica, ou seja, as próprias pessoas que creem no capitalismo deveriam atentar para esse problema. A concentração de renda é um problema, seja no capitalismo, seja por ele mesmo, pela economia, seja por problemas humanitários. O que a gente vai fazer hoje, que a gente vem fazendo como tradição, é usar um romance para tentar entender como essa dinâmica se dá. Hoje a gente vai usar o romance O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, um romance maravilhoso, mas essas comparações poderiam ser feitas com outras obras estéticas. Eu quero só apontar uma, que é o filme O Sangue Negro, né? There Will Be Blood, em inglês. O filme mostra essa acumulação e como o personagem principal não consegue depois no final escapar disso, né? Ele é preso por esse sistema de acumulação. Então o romance do Aloysio, para começar a entrar no assunto, é de 1890, é um romance do final do século XIX, é um romance real naturalista, e por isso que ele é bom pra gente poder entender, né? Porque ele mostra a vida, como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Tá lá, pum, é isso que acontece, é esgoto, é bueiro, é gente passando fome, é gente também não passando fome. Essa estética do naturalismo ajuda a gente a entender esses problemas reais, né? A gente vai falar um pouco sobre a acumulação primitiva de capital. Eu vou deturpar um pouco esse conceito, porque ele não é muito bem assim, mas eu tô mostrando pra vocês como é que eu vou usá-lo, né? Então, a acumulação de capital para nós vai ser o seguinte. Em dado momento da realidade, os meios de produção já estão mais ou menos estabelecidos e a gente até pode jogar com eles, mas a pessoa que nascer agora vai viver num mundo onde vários herdeiros, por exemplo, vão herdar uma fortuna imensa e ela não tem muito o que fazer nesse contexto. É assim que a gente está usando a acumulação primitiva de capital. Ela, no caso, já se deu, né? Primitivamente, ou seja, em tempos passados, as pessoas já se consolidaram nessas empresas e as pessoas que nascerem agora vão ter que jogar esse jogo mais duro. Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre um pressuposto do capitalismo, porque senão a gente não consegue interpretar ele bem. Qual é esse pressuposto? É que as pessoas são predadoras. A gente tem que se esconder, a gente não pode viver numa sociedade numa harmonia extrema. Nós precisamos nos proteger dos fluxos, das flutuações da economia, então a gente precisa ser predador. O capitalismo ele acredita nisso. E a acumulação ela se dá por isso. Eu tenho que acumular, porque o meu vizinho ele vai acumular. Se eu não acumular, ele vai acumular. E ele vai me tirar essa parcela que deveria ser minha. No caso do Curtiço, que a gente vai usar para tentar entender essa dinâmica, a gente pode dizer que, além do João Romão, não tem ninguém que possa empreender capital e fazer alguma coisa. Ou seja, dadas as possibilidades, é o João Romão que vai conseguir fazer com que o Curtiço ascenda. Por quê? A Rita Baiana ela não tem, ela só tem a força de trabalho dela para vender. O Jerônimo, a mesma coisa. Das Dores, mesma coisa. Como é que começa a história do João Romão? Ele é um português que trabalhava numa taverna e após um tempo, 12 anos, o dono dessa taverna, ele é empregado dessa taverna, o dono dessa taverna volta para sua terra natal e não tinha como pagar ele, porque pelo jeito a taverna não deu muito certo, e deixou com ele a taverna
e 1 conto de réis. 1 conto de réis é 1 milhão de mil-réis, então é uma quantia considerável para a época. Esse então é o capital, e com a inteligência do João Romão, que ele vai empreender e vai fazer com que o cortiço vire algo sólido. O que a gente quer apontar aqui é que, após essa acumulação primitiva, o capital começa a girar de uma maneira muito rápida. Por quê? O João Romão, por exemplo, faz praticamente um monopólio. As pessoas pagam aluguéis para ele, pagam também o meio de produção, porque o cortiço, por exemplo, para lavar roupa, as mulheres que trabalhavam nesse ofício na época pagavam para ele esse aluguel. Então ele faz um monopólio. Ele também tem a venda, a mesma taverna. Então quando tu vai comer, já que o cortiço tá ali, a taverna tá próxima de onde tu trabalha e tal, tu vai ali e dá mais dinheiro pro João Romão. Então ele fez um monopólio ali. É assim que o capital funciona, nessa lógica da selvageria. Quando ele vai contratar o Jerônimo, que é uma espécie de capital humano, a gente diria hoje, é um cara que sabe o seu ofício muito bem e o João Romão quer empreender mais, né? Ele pensa muito bem porque o Jerônimo quer mais dinheiro, mas no final ele diz: e pensou lá de si para si, os meus 70 mil réis voltar-me-ão à gaveta, tudo me fica em casa. Ou seja, ele entendeu que com aquela lógica, dada aquelas dimensões, o capital ia voltar para ele. Dentro do capitalismo, então, e o cortiço nos ajuda a entender muito bem isso, a lógica é que tu não pode só acumular capital. Há uma acumulação, mas tu também tem que investir. O João Romão, em determinado momento, tem um delírio. Ele diz: bah, mas eu fiquei com todo esse capital, mas eu não tô bem educado, eu não tenho roupas legais. Ele olha pro vizinho, né, e diz: pá, mas o cara ali tem um monte de coisa legal, e tem roupa, e tem um certo luxo. E o João Romão, nessa ótica de só acumular, a gente poderia fazer uma comparação com o mercantilismo, né? O mercantilismo era essa ideia de mais acumular do que vender, e o capitalismo vem dizendo assim: não, tu tem que empreender mais, tu tem que evoluir mais, que isso vai te dar mais capital para tu empreender mais, que vai te dar mais capital e assim por diante. O João Romão, então, quando começa a empreender de verdade, começa a gastar o dinheiro dele, ou seja, ele para de só acumular e começa a movimentar o negócio dele, o cortiço pega fogo, ele refaz o cortiço, porque ele sabe, ele tem a confiança dos moradores que se ele fizer o cortiço vão pagar o aluguel para ele. Ele começa a entrar num jogo de especulação. A gente sai de um capitalismo mais real, ou seja, o João Romão estava ali na tenda, trabalhando, atendendo, pô, o que tu quer? Tu quer vinho, tu quer cachaça? Para um capitalismo mais especulativo. Ele começa a ir na praça para negociar título de dívida pública, ele começa a comprar dívida, ele começa a emprestar mais dinheiro. E também tem isso, desde sempre, o João Romão, com aquele monopólio, era mais ou menos um banqueiro. Ele dizia pro cara: tá, não me paga o aluguel, por exemplo, depois tu me paga, mas me paga com juros, ou me dá uma quinquilharia aí que eu te dou um tempo para tu não pagar o aluguel. Ele fazia esse jogo já especulativo. A conclusão não é muito agradável, né, pessoal? Porque dentro desse modelo de acumulação, o que acontece, o que a gente vê, e agora a gente volta para os dados, né, tanto da ONU quanto da ONG britânica, é que se ninguém intervir, esse capital vai acumular. Se ninguém intervir no João Romão, o cortiço vai dar certo, porque outra pessoa não vai fazer um cortiço ali do lado, aquele cortiço já funciona. A pessoa vai trabalhar para aquele cortiço, que também é mais fácil, né? É mais fácil tu começar a competir com a Goldstein, ou é mais fácil tu trabalhar para ela? Por exemplo, qualquer empresa, não precisa ser a Goldstein, né? O McDonald's. É mais fácil tu fazer outra linha de McDonald's, ou tu comprar uma franquia do McDonald's e dar mais capital pro dono real do McDonald's, pros acionistas maiores do McDonald's. Então, a acumulação de capital dentro do capitalismo ela é necessária, mas nesse nível, tudo indica que não. Então, mesmo se as pessoas querem viver no capitalismo, mesmo com essa premissa não está funcionando. A gente pode, só para título de curiosidade, ver os países escandinavos, por exemplo, onde a taxação é muito, muito dura. Então, se tu tem capital, não tem problema. Porque a acumulação é uma coisa que tem que acontecer pro capitalismo. Então, tá, a gente não pode mexer na acumulação. Mas a gente vai comer um pouco desse dinheiro. Porque é muito capital. Então, assim, grandes herdeiros, e o Piketty aponta isso, vão herdar uma fortuna que eles não fizeram nunca nada para fazer. Então, assim, é justo, é meritocrático, mesmo nas sociedades capitalistas, é meritocrático, é até contra o capitalismo, alguém receber uma fortuna sem ter feito nada. Ao que tudo indica, essa acumulação não pode continuar assim, né? Vai causar uma guerra. Não é possível que seja assim. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Quem gostou, curte o canal. E aconselho todo mundo a ler o Cortiço. Eu acho que ele nos ajuda a entender um pouco dessa dinâmica. Lembrando que é um romance, né? Parte estética e tal. Fazendo as devidas dimensões. Fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.